Todos nós, seres humanos, necessitamos do conhecimento de Deus em nossas vidas, a fim de crescermos na fé, na graça e na esperança da vida eterna. Mas para que isso aconteça, é necessário que façamos exercícios espirituais, ou seja, ler, ouvir, meditar e praticar diariamente a sua palavra, porque este é o único meio de alcançarmos a graça redentora de Cristo. E a nossa mensagem de hoje tem como tema o tanque de Betesda. O texto para nossa meditação se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, e que diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. O tanque de Betesda é o tema para a nossa meditação no dia de hoje. O tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, era um lugar incomum e que aos poucos foi se transformando num centro de peregrinação de pessoas enfermas, as quais buscavam naquele tanque a cura para as suas enfermidades. O texto diz que de vez em quando um anjo se aproximava, agitava as águas, e essas águas, ao serem agitadas pelo anjo, liberavam poder de cura, e a primeira pessoa que entrava no tanque, após agitadas as águas, era curada de qualquer enfermidade. Essas multidões aflitas, exaustas, cansadas, oprimidas, compostas de coxos, paralíticos, enfermos, surdos, mudos, cegos, continuam a existir também em nossos dias e com tendência a aumentar esse número à medida em que cresce a população e que crescem também o egoísmo, a avareza e a ambição humana, que tem impedido o homem de praticar o amor ao próximo, tão bem ensinado e exemplificado por Jesus, que nos diz: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 34. No tanque de Betesda, quando as águas se moviam, havia uma reação em massa, ou seja, cada um se esforçava o máximo que podia para ser o primeiro a entrar nas águas e receber a cura tão esperada. Mas em meio a essa grande multidão de pessoas, estavam também aquelas que já não reuniam as mínimas condições de descerem as águas com suas próprias forças, devido ao adiantado grau de suas enfermidades. Elas dependiam do auxílio de outras pessoas para esse fim. Quem sabe, da ajuda de um parente, de um amigo, de alguém que estivesse sadio e disposto a ajudá-las. Mas isso não acontecia. Não havia ninguém que estivesse preocupado com o problema do seu semelhante. E constatamos essa triste e dura realidade no versículo 7 do texto que lemos no início da nossa preleção, quando aquele homem enfermo disse a Jesus: Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Embora aquelas águas, uma vez agitadas pelo anjo, tivessem o poder de cura, eram sempre os que se encontravam em melhores condições físicas que conseguiam entrar nelas. Vemos que ao mesmo tempo em que as águas geravam esperanças para uns, geravam também frustrações para outros, os mais fracos, cujas esperanças iam se desfazendo à medida em que o tempo passava e que nada acontecia em termos de cura para suas enfermidades. E o texto diz que estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Esse homem por si mesmo não tinha nenhuma chance de entrar nas águas para curar-se, porque todas as vezes que ele tentava se arrastar para o tanque,
alguém corria adiante e entrava antes dele. A cada mover das águas, era uma nova frustração vivida. Todo esforço que ele fazia era absolutamente em vão, inútil, uma vez que a sua enfermidade o impedia de ser o primeiro a descer as águas, como também não havia ninguém que tivesse disposto a ajudá-lo. Pelo que o texto nos dá a entender, essa multidão que jazia enferma estava alheia e cega à palavra de Deus. Eles não confiavam em Deus, confiavam apenas no mover das águas do tanque, e hoje os cristãos não são diferentes. Muitos preferem confiar na oração que os líderes de suas igrejas fazem, por exemplo, em suas carteiras profissionais, a fim de que possam conseguir um emprego, na oração feita na chave do carro, a fim de se evitar um acidente, na oração feita na chave da casa, a fim de se evitar que um ladrão entre e roube, no sabonete ungido, para que no momento do banho possam ser limpos e libertos dos seus pecados. E eu pergunto a você que me ouve nessa oportunidade, e o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, onde entra nessa história toda? Vemos que muitos cristãos, embora conhecedores da palavra de Deus, confiam apenas naquilo que veem. E Jesus, certa ocasião, dirigindo-se a Tomé, disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 29. Aquele homem enfermo que permanecia ali no tanque de Betesda há 38 anos representa as muitas faces da humanidade. Representa aquelas pessoas que se sentem impotentes ante os problemas da vida, que vivem em situação de desespero, o pobre, o indefeso, o desesperado, o excluído da sociedade, o enganado por aqueles que dizem que o mundo é dos vivos e assim por diante. Foram 38 anos de solidão, de dor, de sofrimento, de discriminação e de angústia, até que Jesus chegou e resolveu de uma vez por todas aquela triste e indesejável situação. Meu caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, talvez nesse momento você esteja passando por situação semelhante. Quem sabe um problema que chegou e se alojou em sua vida, causando-lhe sofrimento, e pelas suas próprias forças não tem sido capaz de se livrar dele, sendo que ninguém tem conseguido entender a dimensão e a profundidade do seu sofrimento, deixando até transparecer que você está só nessa luta e que ninguém está disposto a ajudá-lo, mas isso não é verdade. Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido. Então você deve tomar a iniciativa e fazer alguma coisa em prol de si mesmo, ou seja, correr em busca da solução para seu problema. E essa solução tem nome, ela se chama Jesus Cristo. Não fique parado, de braços cruzados, esperando que a solução chegue sem que você a busque. Conte o seu problema a Jesus, como fez o homem enfermo do tanque de Betesda. Ele disse a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O homem paralítico estava caído, sem condições de sobrevivência e já com as esperanças perdidas, porque ninguém estava disposto a ajudá-lo. Mas Jesus o libertou do seu cativeiro, devolvendo a ele a saúde física e também a saúde espiritual. E a partir daí, a sua vida passou a ser de vitória, porque ele passou a caminhar com Cristo e para Cristo. E eu pergunto a você que me ouve nesta oportunidade: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu cativeiro? Saiba que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde a cada dia das nossas vidas, em nome e pela graça de seu Filho Jesus. Amém e glórias a Deus.